Outro erro que é bastante cometido é o seguinte: bater a massa por muito tempo. Aí você me fala assim, na batedeira ou no liquidificador. Aí você me fala assim, ah, mas a minha massa não tem glúten, então eu posso bater a massa. Sim, você pode. Só que a diferença é assim, quando eu tô fazendo uma massa com glúten, com farinha de trigo, se eu bato essa massa em excesso, eu tenho a formação do glúten, o desenvolvimento do glúten. E para bolos não é interessante porque quando eu tenho o desenvolvimento do glúten, a minha massa vai formar redes fortes de liga que vão fazer com que ela fique muito dura, muito firme. Então isso é interessante para pães com glúten, mas para bolos não, porque a gente precisa de uma massa mais fofinha, mais macia em bolos. Então por isso que bolos feitos com farinha de trigo eu não posso bater muito por conta disso. Na confeitaria sem glúten não é por isso, não é por conta das farinhas que eu não posso bater a massa em excesso. Na confeitaria sem glúten, principalmente quando eu utilizo os métodos espumoso ou cremoso de preparação de massas, que são métodos que eu preciso de uma maior incorporação de ar na minha massa para favorecer o crescimento e o desenvolvimento dela dentro do forno, eu não posso bater essa massa depois que eu já incorporei ar muito. Por exemplo, eu bati a massa, ficou bem cheia de oxigênio, eu tenho uma massa de ovos e açúcar, por exemplo, bem desenvolvida, triplicou de volume. E quando eu vou adicionar farinha, eu fico batendo. Ou eu coloco a farinha, ponho ela na batedeira e deixo lá batendo por uns 3 minutos. Não faça isso. Por quê? Quando você já incorporou ar, a sua massa já está crescida, cheia de bolinhas de ar, e você coloca a farinha e coloca ela na batedeira novamente para bater por muito tempo, eu vou perder esse ar totalmente. As moléculas de oxigênio, as bolhas de ar que estão dentro da massa vão ser quebradas durante esse batimento com a farinha e eu vou perder todo o ar que eu incorporei antes. Então isso vai interferir no crescimento da massa e pode até fazer com que ela sole. Então quando você for adicionar a farinha, principalmente se você estiver utilizando um desses métodos de preparo, você precisa adicionar a farinha, de preferência à mão, misture com um fouet delicadamente, para que você não tenha a perda do ar incorporado à massa, tudo bem? Misture delicadamente, peneire as farinhas para evitar que fique com gruminhos na massa e incorporar elas de forma mais fácil, para que você mantenha o ar incorporado e a sua massa tenha o crescimento adequado dentro do forno.